Boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Videoaula da disciplina Processos de Fabricação 2 e hoje vamos estudar o processo de soldagem chamado de TIG. TIG é um processo de soldagem e as iniciais TIG significa um gás inerte com uma vareta não consumível de tungstênio. A gente vai ver aí quais são as características desse tipo de processo de soldagem. Então, nós temos que a sigla significa Tungsten Inert Gas, que é conhecido como GTAW, como um gás inerte fazendo a proteção da poça de fusão. Então o processo é um processo de soldagem a arco elétrico que utiliza um arco entre um eletrodo não consumível, que é este eletrodo de tungstênio, e a poça de soldagem. É um processo que pode ou não ter o metal de adição. Ele pode ou não ter uma vareta que vai ser adicionada à solda. Então nós temos aqui a tocha de TIG, que é possível de se fazer uma mecanização no processo, ou seja, o processo pode ser manual, dependendo da habilidade do operador, ou ele pode ser automatizado, mecanizado, precisando aí de uma estrutura para esta mecanização. Então, as características que o processo TIG utiliza: a soldagem a arco elétrico, um eletrodo de tungstênio que ele é não consumível, ou seja, ele é utilizado como uma ferramenta do processo, só que ele não é consumido pelo processo. Não é depositado tungstênio na solda, ele não participa da soldagem, ele é só um eletrodo por onde flui a energia que vai fazer a fusão da vareta, que é o metal de adição, ou sem a vareta de metal de adição, ele vai utilizar o eletrodo de tungstênio para transferir energia que vai fundir o próprio metal base. Por isso que ele está colocando aqui como metal de adição opcional. Pode ter esta vareta aqui, ó, deixa eu ver se eu aumento ele aqui, ó. Pode-se ter esta vareta aqui ou não. Depende do tipo de aplicação, depende do tipo de material, depende das condições de soldagem, depende da resistência que se quer com a soldagem. Então, aqui nós estamos vendo um processo TIG com metal de adição. Isso significa que aqui nós temos um metal sendo adicionado, depositado na poça de fusão. Porém, ele pode funcionar sem o metal de adição. Então, ele é opcional, dependendo, obviamente, das características da soldagem. A proteção gasosa e do arco e do eletrodo são feitas por gases inertes ou mistura de gases, ou seja, argônio, hélio, hidrogênio, nitrogênio são gases que são utilizados para proteger a poça de fusão. Então, como o próprio nome do processo diz, ó, Tungsten Inert Gas, significa que este gás de proteção deve ser um gás inerte. Inerte significa que ele não atua na poça de fusão, não atua na soldagem, não participa da soldagem, ele apenas protege a poça de fusão contra
a contaminação atmosférica. Com esse processo é possível se soldar em todas as posições. Existem 4 tipos de posições: horizontal, plana, vertical e sobrecabeça. O controle independente da fonte e do metal de adição, autocontrole do calor concedido à peça. Notem que é um autocontrole do calor, não é um calor altíssimo fornecido à peça. E a fonte de corrente é de corrente constante. E o processo possui grande estabilidade e é um processo que não se vê muito respingo. É um processo sem respingo quase que nenhum, se tiver tudo reguladinho conforme as instruções das regulagens feitas no processo. E é um processo de fácil utilização. Então aqui nós estamos vendo uma figurinha que mostra pra gente quais são os elementos que constituem aí os equipamentos da soldagem. Então nós temos aqui um gás inerte, uma fonte de energia, uma válvula de gás. Aqui nós temos a tocha, aqui a peça de trabalho. Então vocês conseguem visualizar que a estrutura é uma estrutura de outros processos de soldagem, inclusive um gás de proteção, uma fonte, um cabo de aterramento, uma tocha, e a gente está vendo que os cabos, os cilindros, os reguladores de pressão, as unidades de refrigeração também são utilizados em outros processos de soldagem. Apenas por curiosidade, a fonte que se utiliza para a soldagem TIG também pode ser utilizada para a soldagem de eletrodo revestido. É a mesma fonte. Então nós estamos vendo aqui que o processo utiliza uma tocha, e essa tocha tem a função de segurar o eletrodo e conduzir o gás de proteção, além de contar com uma refrigeração. Então a tocha é refrigerada para garantir a integridade do eletrodo. E aí nós temos uma tocha seca ou uma tocha úmida, ou seja, com refrigeração ou sem refrigeração. Com refrigeração, nós temos a corrente máxima aí, ó. Aqui ficou errado, ó. Esse Azinho tinha que ser um A assim, ó. Aí, agora sim. Esse A é de ampere. Então, ó, na tocha seca, sem refrigeração, a corrente máxima são 200 amperes. E na tocha úmida, a corrente máxima é igual a 1000 amperes. Ó, pode ver que a corrente é muito maior do que na tocha seca. Então, nós temos aqui, dentro da tocha, alguns componentes que constituem o elemento tocha: bocal, porta-pinça. Aí nós temos o corpo da tocha, a pinça, o anel de retenção e a capa do eletrodo. Aí nós temos também o corpo do gas lens, que eu vou explicar para vocês, e o anel isolador. Todos esses componentes fazem parte da tocha TIG. E geralmente a gente vê este bocal aqui, ó, nessa cor de rosa, uma cor mais roseada aqui, que é de um material cerâmico. Então a gente vai passar um videozinho aqui, ó, que mostra para vocês por dentro da tocha, para que vocês consigam ver como é montada uma tocha TIG. Olha lá. Aqui a gente está vendo o eletrodo de tungstênio, que ele é utilizado para fornecer a energia necessária para a fusão do metal de adição, que não é esse aqui. Então a corrente elétrica vai fluir por aqui
e ele é apenas um meio para que a energia seja transferida para a poça e a zona de fusão. Então, está aqui ó, o eletrodo feito de tungstênio. Olha lá, ele não é consumível, ele não é consumido durante o processo, mas a gente vai ver aqui as características. Opa, vamos voltar aqui um pouquinho. A gente vai ver as características da ponta desse eletrodo aqui, ó. Daqui a pouco eu mostro para vocês a ponta do eletrodo. Então, aqui ó, tem uma diferença entre o processo MIG, que a gente já estudou, Metal Inert Gas, e do processo de stick, que significa vareta, que é do eletrodo revestido. Significa então as diferenças na transferência metálica para a soldagem. Então nós temos o eletrodo. Aí, ó. Aí nós temos o bocal, que vai vir aqui lá, esse é o bocal, e onde os gases de proteção também irão fluir pela tocha, enviando então energia para a fusão do metal. Depois a gente dá uma olhada nessa parte aí. Aí, ó. Eu queria chegar nessa parte aqui. Aqui nós temos o bocal, o eletrodo, tá vendo? Ó, em cinza aqui o eletrodo de tungstênio. E aqui nós estamos vendo uma vareta, que é o metal de adição. Esta vareta é a vareta que é utilizada para se adicionar material à soldagem, ao cordão de solda, à poça de fusão. Então, o eletrodo de tungstênio não é consumido, mas a vareta é consumida. Esta vareta aqui é o metal de adição e o eletrodo de tungstênio é um eletrodo não consumido durante o processo. Olha lá. Esperar ele salvar aqui, acontece isso no meio da gravação mesmo. Vamos ver se ele libera agora pra gente ir pra frente. Aí, beleza, agora sim. Então nós temos dentro desse processo gás de proteção, é utilizado um gás inerte, então forma esta proteção aqui que evita a contaminação das impurezas atmosféricas aqui. Então ele forma uma proteção que mantém a poça de fusão livre de impurezas. Então esse gás de proteção é utilizado um gás inerte. This gas, usually argon and sometimes helium or other gases, keeps the molten metal from reacting with oxygen and water vapor in the atmosphere. This shielding gas is stored in high pressure cylinders like these. Olha lá. The pressure is reduced to a usable level. Vou fazer um intervalo aqui e vamos para a segunda parte do vídeo. Para o vídeo ficar com um tamanho menor, vou conseguir postar isso lá no YouTube e depois mandar o link para vocês. Então até a segunda parte aí.